noite, Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos e queremos falar sobre um assunto que muitas pessoas ainda não entenderam exatamente o que de fato mudou nessa reforma do ensino médio. Agora, uma pergunta para a gente começar seria exatamente essa. É realmente necessário, nesse momento, uma reformulação do ensino médio e por quê? Olha, Fábio, na verdade a reforma do ensino médio que surgiu agora, ela é a culminância de um processo que vem desde 2012. Né? Então, a forma como a reforma foi proposta causou uma certa aflição nas pessoas, mas na verdade é a culminância de um processo. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação é de 1996. Ou seja, nós estamos há mais de 20 anos com um modelo educacional para o ensino médio que precisava já ser revisto. Então, é necessário ser revisto, especialmente em relação ao ensino médio, que tem um gargalo na educação aí, observado por vários especialistas, devido, sobretudo, à evasão e o baixo desempenho dos alunos. Então, de fato, a reforma era bem-vinda e necessária. Agora, com essa situação que estamos vivendo, politicamente falando, né? As instabilidades, inclusive, dos ministérios, essa reforma, ela vem como algo bom nesse momento? Olha, é interessante porque a reforma em 2012 foi iniciada com o deputado Reginaldo Lopes, que era do PT, e ela foi aprovada nessa legislação. Eu acho que esse contexto político que você está falando polarizou demais, do ponto de vista ideológico, a reforma. Mas a gente precisa olhar do ponto de vista técnico, Fábio. E o que é interessante ver do ponto de vista técnico é o que a reforma traz de melhor. E são três coisas bem específicas. Uma é o aumento da carga horária dos alunos e também dos professores, que os professores terão mais aulas para lecionar, se o aluno terá que ficar mais aula na escola. Outra coisa é a reformulação da grade curricular, né? E outra coisa são as disciplinas obrigatórias da Base Nacional Comum Curricular, que também está vindo aí como uma novidade para a educação brasileira. Tá. Agora, tem alguns pontos negativos, você destacou os positivos. Os negativos quais seriam? Olha, de fato, a educação brasileira tem muitas demandas, né? Como negativo, eu poderia dizer que nessa reforma ela não contemplou a questão da valorização, né, e do desenvolvimento da formação do professor. Tá. Isso, sem dúvida, seria algo para ser pensado e necessariamente pensado, mas em que algum momento será tocado e deverá ser tocado, mas que não está contemplado na reforma nesse momento, mas é importante também. Olha, eu quero que você participe conosco. Você pode enviar sua pergunta para este WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo. 11 95033 6870 é um WhatsApp exclusivo do nosso programa e, claro, você deve participar fazendo o seu questionamento, a sua participação, porque estamos ao vivo nessa sexta-feira e eu quero que você me ajude a entrevistar os nossos convidados. Olha, eu tenho aqui um dado que o Ministério da Educação se baseou para editar a medida provisória no projeto de lei 6840, que tramita no Congresso Nacional desde 2013 e que ele já vinha sofrendo várias críticas por parte dos especialistas. O fim do ensino médio noturno, por exemplo, para menores de 18 anos, o período integral e a divisão por áreas de conhecimento. Isso não é um abuso sobre todo o debate que esteve em curso durante esses anos todos, não? Olha, Fábio, depende do ponto de vista, sabe? Na verdade, o projeto de lei de 2013 é resultado do trabalho que foi iniciado com a comissão especial criada na Câmara dos Deputados para fazer a reformulação do ensino médio. E depois, no decorrer desse tempo, esse projeto vinha sendo debatido e aprofundado, inclusive com a opinião de instituições e órgãos importantes dentro da educação brasileira, como, por exemplo, a ANPEC, né, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Educação. Tá. Então, as contribuições foram dadas, algumas foram acatadas, por exemplo, lá no projeto anterior tinha a previsão da instalação de temas transversais dentro da reforma do ensino médio e isso foi retirado. Então, algumas sugestões dadas foram retiradas, outras não, mas é um processo que é importante dizer que houve a participação, a contribuição de vários setores da sociedade. E uma coisa importante adicional, viu, Fábio? Essa reforma depende muito da Base Nacional Comum Curricular que ainda está sendo definida, trabalhada. Essa base está sendo desenvolvida desde 2015, teve mais de 12 milhões de contribuições, né? 9 mil agentes de educação envolvidos, e isso é um trabalho coletivo, né? Então, é importante destacar também esses aspectos, né? Só para a gente esclarecer, na questão do período integral, que houve um debate até um pouco mais acirrado. Sabemos que tem pessoas que trabalham o dia todo e há necessidade de se manter as crianças no período integral. Como que ficou essa questão do período
integral para os alunos? Essa é uma questão importante dentro da reforma, né? E veja, hoje nós temos a organização da escola básica no Brasil em 200 dias letivos. Tá. E hoje o mínimo obrigatório para qualquer estudante brasileiro é que ele fique pelo menos 4 horas diariamente na escola, né? O que vai dar uma carga horária anual de 800 horas. O que a reforma está propondo? Aumentar essa carga de 4 horas para 5 horas aula nos próximos 5 anos e depois passar essa carga diária para 7 horas. Essa vai ser a carga integral, de 7 horas diárias. Então, quando a gente fala em estudo integral, não significa como nós muitas vezes pensamos, que é do amanhecer ao anoitecer. Não, é uma carga de 7 horas que o aluno vai passar na escola e isso é o desejável, mas a meta é atingir pelo menos 5 horas. E é bom dizer que isso nós estamos falando em termos de educação pública geral, mas isso é uma realidade já praticada na educação privada há muitos anos, né? Em geral, nas escolas privadas, os alunos estudam muito mais do que 6 horas diárias na escola, né? Assim, eu tenho amigos que têm, inclusive, os seus filhos no período integral, e se não fosse o período integral, eles não teriam como trabalhar, porque não tem como você deixá-los de outra maneira. O local mais seguro, sem dúvida nenhuma, e o melhor a se ter é na escola, né? Então, a gente percebe que há uma necessidade de se aumentar essa carga horária para que se mantenha a criança efetivamente na escola. Não seria uma boa solução essa? Sem dúvida que é, né? E do ponto de vista da educação privada, as crianças acabam ficando até 8, 10 horas na escola, né? Okay. Mas do ponto de vista do texto da reforma, a gente está falando de um teto de 7 horas, né? Que é considerada a educação integral. Muito bem, a gente continua aqui conversando exatamente sobre a reforma do ensino médio. E já eu vou ler a sua pergunta aqui. Vai enviando para a gente no 11 95033 6870. Escreva a sua pergunta. Estamos ao vivo, 8 horas e 46 minutos. Vou pedir um tempinho aqui para o Marcelo. Marcelo, voltando a falar aqui sobre a questão da reforma do ensino médio, nós temos uma pergunta aqui de um telespectador. Boa noite, Fábio. Sabendo que vai ser mudada a grade curricular dos alunos do ensino médio, queria perguntar ao Marcelo se vai haver alguma diferença nos processos seletivos das universidades e também do Enem. Olha, interessante essa pergunta e muito bem feita. É uma pergunta que eu também já tenho me feito, inclusive com os meus professores e alunos, viu, Fábio? Então, parabéns pela pergunta. Eu estive ontem uma oportunidade em um evento com o coordenador nacional do ensino médio do Ministério da Educação. E essa pergunta foi apresentada a ele porque é uma ansiedade em geral das redes de ensino, da educação em geral. Uma coisa importante de pontuar é que a reforma traça linhas gerais. Essa reforma ainda terá que ser regulamentada pelos sistemas de ensino, nos estados, nos municípios. Então, essa questão certamente terá que ser ajustada, viu, Fábio? Porque dentro da reforma, o aluno poderá fazer escolhas de itinerários formativos estudando aquilo que ele tem interesse, não é? E, obviamente, se ele vai fazer uma escolha de algumas matérias, algumas disciplinas que têm a ver com o interesse dele, depois faz sentido que ele seja avaliado em função disso, né? Agora, essa é uma questão que ainda não está posta, não está clara, porque a reforma a lei trata de aspectos gerais, mas certamente é algo que terá que ser especificado posteriormente. Olha, Giovana, da cidade de Mostarda, no Rio Grande do Sul, ela está perguntando o seguinte: como que é visto a questão do ensino médio profissionalizante? Cada região terá a sua demanda. No caso, por exemplo, da cidade dela, ela diz que é uma região agrícola. Existe a preparação para o trabalho ou não existe foco nesse sentido? Boa pergunta também, parabéns, viu, Giovana? E essa é a minha especialidade. Eu trabalho no Colégio FECAP, que é uma escola técnica com 115 anos de duração. Veja, há cursos técnicos que nós oferecemos no colégio hoje que foram oferecidos há 115 anos e estão presentes até hoje. Mas ano passado, por exemplo, nós implementamos um novo curso no colégio, que é o curso de produção de áudio e vídeo, que atende uma demanda dos novos tempos. Então, certamente que na realidade onde a Giovana vive, haverá outras demandas, por exemplo, relacionadas à natureza agrícola da região dela, que pode caracterizar um curso técnico específico para aquela região. E essa é a característica do curso técnico. Existe um catálogo nacional de cursos técnicos que as escolas podem usar para implementar cursos e também a abertura para propor novos cursos, viu, Fábio?
Olha, temos uma pergunta picante aqui, né? A gente chama de pergunta bomba aqui no programa, né? Posso fazer? Por favor. Olha, a Maria Rita de Brotas, São Paulo, um beijo para vocês de Brotas. Pergunta o seguinte, Fábio, por que foi retirado algumas disciplinas como Sociologia e Filosofia? Não são essas disciplinas que proporcionam aos alunos criticidade frente às questões sociais? Excelente pergunta, Maria Rita. E para a sua informação, eu sou professor de filosofia, viu? Hoje atuo como Então diretor sentiu de na escola. pele. Mas estou tranquilo e vou dizer para você também se acalmar, porque essa questão já foi revista e ela está na lei, viu? Aliás, veja só, é um privilégio de algumas disciplinas estarem lá registradas na lei como obrigatórias. E essas disciplinas são artes, educação física, filosofia e sociologia. E as demais disciplinas não estão na lei, né? Química, física, biologia não estão na lei como obrigatórias. Mas, obviamente, que essas matérias também estarão e deverão ser contempladas, né, Fábio? Porque a gente precisa de profissionais para todas as áreas de conhecimento. Marcelo, tem uma pergunta chegando aqui sobre a questão da terceirização de professores. Essa lei da terceirização atinge os professores de uma maneira direta ou não? Olha, essa questão precisa ser bem analisada, viu, Fábio? Em primeiro lugar, assim, existe, do ponto de vista do ensino técnico, a possibilidade de contratação de professores com notório saber e não aqueles professores com a formação específica da área. Isso faz sentido, por exemplo, no ensino técnico, quando você tem uma disciplina de fotografia e você acaba contratando um profissional que é muito bom nesta área, né? E tem notório saber. Então, né, nesse caso, é um profissional com uma especificidade. Agora, do ponto de vista da terceirização, a reforma também dá algumas possibilidades, porque ela permite, por exemplo, que uma escola que não tenha ensino técnico faça convênio com uma escola que tem ensino técnico. Isso não deixa de ser uma terceirização. E quem vai certificar depois esse aluno, né? Isso não está muito claro ainda, mas o que tudo indica será a escola onde ele está matriculado. Então, existe essa possibilidade de uma terceirização, entre aspas, por meio dos convênios, né? Tá. Olha, tem uma pergunta aqui da Márcia, de Brasilândia, Mato Grosso do Sul. É o Brasil inteirinho ligado aqui na Rede Vida nessa noite. Ela fala assim, boa noite, Fábio. Pergunte ao Marcelo, por favor, como que fica a questão, por exemplo, do ensino para adulto, né, para pessoas de mais idade. Ela diz que tem 35 anos, parou de estudar na 6ª série do ensino fundamental e o seu irmão no 1º ano do ensino médio tem 28 anos. Como que fica a situação deles que já são maiores de idade? Vai ter algum tipo de modificação? Não tem modificação, já existe isso dentro da rede de educação e vai ser mantido, e é importante que haja essa oportunidade para toda a população brasileira estar alfabetizada. Então, fique tranquila, viu, Márcia, porque isso está mantido e conservado. Só para a gente entender, ainda continua aquela situação de quem faz o Enem consegue o seu diploma do ensino médio ou não? Não, Fábio, isso foi mudado este ano, viu? Foi mudado este ano? Este ano. Então, por exemplo, quem presta o Enem agora não retira mais o seu diploma? Isso até o ano passado era permitido, tá? Agora houve um ajuste nas mudanças que o Enem também está trazendo, né? Houve uma mudança do Enem, a gente pode fazer um outro programa para falar sobre isso, mas a partir deste ano não é mais possível que o aluno adulto retire a certificação no ensino médio por meio da nota do Enem. Então, qual seria agora o caminho? Tem que fazer um novo curso, é isso? Agora ele tem que fazer o Programa de Educação de Jovens e Adultos, né, para concluir. O EJA, o EJA, isso mesmo. Tá. Olha, tá vendo? Mudou, a gente já fica sabendo também, eu não sabia dessa mudança não. Boa noite, Fábio, meu nome é Rafael de São Paulo e gostaria de perguntar qual que é a importância da enfermagem dentro do curso? Eu acho que deve ser isso, né? A pergunta com relação à enfermagem. Muda alguma coisa? Não tem nada a ver, né? Não, é um curso ensino técnico, profissionalizante. Né? O ensino profissionalizante também existe como carreira e opção, né, de estudo. Gostaria de saber, Fábio, quais serão as melhorias, se vai ser acrescentada alguma coisa a mais com relação a quem faz o curso regular. Matheus Randi de Caruaru, Pernambuco. Matheus, olha, eu acho que tem uma coisa bem interessante aí na reforma, que é a questão dos itinerários formativos. Né? Se você é estudante do ensino médio, pense na possibilidade de você privilegiar estudar aquelas matérias que você tem mais afinidade e interesse e deixar as outras, né, que você tem menos interesse, para um segundo plano ou um segundo momento. Isso é muito interessante, porque dá muito mais motivação e significado ao aprendizado quando você estuda aquilo que você gosta.
não é, Fábio? Então, essa é uma mudança que a reforma está trazendo e que, sem dúvida, vai dar uma grande qualificação aí na formação dos estudantes, né? Bom, como você é diretor da FECAP, tem uma pergunta aqui da Solange Ferreira, de Rinópolis, aqui do estado de São Paulo, que vai mais ou menos nessa linha do que nós estamos conversando. Eu vou complementar aqui a pergunta dela, tá bom, Solange? Obrigado pela sua participação, mas, por exemplo, não seria interessante mantermos, na questão do ensino médio, todas as disciplinas, porque o jovem acho que não tem o certo discernimento daquilo que ele gostaria realmente de fazer. Eu pergunto isso justamente porque eu tenho uma filha de 10 anos e ela está estudando e, claro, às vezes eu pergunto, o que você gostaria de fazer? Ela fala uma coisa. Passado um tempo, ela fala, não, eu quero fazer isso aqui. Quer dizer, a pessoa não tem ainda definido, o jovem, exatamente aquilo que ele gostaria de fazer. Não seria, assim, uma arbitrariedade em tirar todas as disciplinas? Essa pergunta é bem interessante, né, Fábio? Porque a gente pode pensar até em relação a nós, né? Quando que nós estamos prontos para termos certeza nas escolhas da vida, Verdade. né? Não é verdade? Em Boa. relação à profissão, ao casamento, aos filhos, isso é da natureza humana, né? Então, certamente que você pode perguntar assim, né? Mas um garoto, uma garota, adolescente, pré-adolescente, não sabe ainda o que é da vida, como é que vai escolher? Bom, todos nós vivemos nessa contingência, né? Agora, uma coisa bem interessante é que o aluno, quando ele começa a escolher, ele também começa a descobrir o que ele não quer. Então, o aluno que, por exemplo, escolhe uma determinada carreira lá no início do ensino médio, talvez ao final do ensino médio ele diga assim, poxa, não era isso que eu queria. Eu acho que é muito melhor ele descobrir mais cedo o que ele não quer, que tem mais tempo para ajustar, não é, Fábio? É mais difícil quando deixa para depois. E tem experiências internacionais também interessantes. Por exemplo, na Alemanha, o aluno com 10 anos já tem que escolher a carreira que ele quer. É muito mais cedo do que a gente está pensando aqui, né? Obviamente que eu não estou dizendo que isso é a melhor forma e isso é certo. Mas existe essa possibilidade de sim começar a fazer uma escolha e até porque a escolha não é definitiva e para sempre, né? Ela pode ser ajustada depois. Quer dizer, ainda há uma possibilidade de você ajustar, por exemplo, caso mude de opinião no meio do caminho, é isso? Aí tem uma coisa interessante, né, Fábio? Porque vamos imaginar assim, que o adolescente começou o ensino médio muito interessado nas ciências naturais porque ele quer fazer medicina. Muito bem. E aí ele escolhe esse itinerário formativo com as disciplinas voltadas para a área de ciências naturais, né? Biologia, física, química. E ao final do ensino médio ele escolhe, poxa, não quero fazer medicina, quero fazer engenharia. E aí ele vai precisar de muita matemática, que foi de repente a matéria que ele deixou um pouquinho mais de segundo plano. E daí como é que fica, né? Aí que tem as questões que serão ajustadas ainda. Como é que os sistemas irão avaliá-lo, né? Então, ele fez uma grade de ciências naturais e agora ele quer uma área de matemática, por exemplo, de engenharias. Então, os sistemas terão que avaliar de forma específica, com os itinerários formados, e se o aluno não está formado naquela área que agora ele mudou, aí terá que complementar. Aí, talvez, serão os cursinhos especializados, que já existe hoje, para treinar, para formar alunos para certas carreiras e vestibulares. Talvez o que surgirá, porque a gente não sabe ainda, serão cursinhos voltados para áreas específicas, para itinerários que o aluno não cursou e deveria ter cursado. Talvez é uma opção que vai surgir, né? Bom, em cima disso, e a gente tem um minuto, mas eu quero fazer essa questão que eu acho importante. Inclusive, a Marta de Campinas falou, ela teceu até um comentário aqui bem longo. Obrigado pela sua participação, viu, Marta de Campinas? A respeito, por exemplo, da repetição, o aluno que repetia o ano. Por exemplo, ela diz aqui que tem jovens que chegam a outros estágios do ensino sem muitas vezes saber ler direito ou matemática direito, como nós estamos falando aqui. A questão da repetição do ano não existe mais. É isso na reforma? Isso está mantido, né? Está mantido a repetição? A reforma não trata sobre essa questão, tá? Não trata? Não trata sobre isso, isso é do sistema A retenção do aluno existe ainda? Existe. Isso faz parte dos sistemas de ensino, né? A reforma não trata sobre os processos de avaliação, né? Então, isso está mantido, sim, né? O aluno continua a ter que ter um desempenho mínimo de acordo com a unidade escolar e a realidade onde ele está, né? Que pode ser por nota ou conceito. Isso não está previsto na reforma, viu, Fabiano? Às vezes a gente tem essas dúvidas, mas antigamente, quando a gente estudava, acho que a nossa visão era diferente. Falava, vou ter que repetir de ano, né? Mas muitas vezes você refazer aquele processo, muitas vezes ajuda a reforçar um aluno que tem alguma certa dificuldade, né? Mas a questão é muito bem colocada por ela e que também merece e é continuamente discutida em educação, viu? Tá. Hoje em dia se fala muito da importância das habilidades socioemocionais dentro do processo de avaliação também,
que é a novidade e que a gente vai ter que considerar. Marcelo Crocós, falei certo o seu nome? Tá ótimo, obrigado. Diretor do Colégio FECAP, obrigado pela sua presença nessa noite e pelos seus esclarecimentos, tá? Muito obrigado, Fábio. Eu Prazer, que agradeço, viu? o prazer foi meu.